Pessoal, assim como prometido, tô aqui sabadão para fazer um vídeo de referência do Bunny Iglesias para vocês. Nós levantamos alguns nomes desde a aparição do Bunny e eu separei aqui alguns nomes interessantes. Nomes que eu vou olhar tanto pela aparência quanto também pela posição que ele joga, até mesmo a perna que ele chuta e tudo mais. Certamente, tá, rapaziada? Essa questão da aparência, questão da habilidade e tudo mais, pode ser sim um aspecto importante para ser analisado aqui, mas não necessariamente só isso, tá? Mesmo ele tendo uma perna diferente, pode servir de referência e tudo mais, então a gente vai trabalhar aqui com alguns nomes que não necessariamente atuam na mesma posição que o Bunny, mas atuam bem próximos ali ao jogador espanhol que foi recentemente introduzido em Blue Lock, tá? Rapaziada, se inscreve no canal, curta e compartilha o conteúdo, vamos rumo a 30 mil seguidores. Se liga na descrição, tem mangá, Discord, onde você pode ler os capítulos e tem também redes sociais para trocar ideia. Vamos começar aqui, rapaziada, que eu vou começar com dois jogadores e vou deixar as referências mais próximas pro final, tá? Os primeiros jogadores que eu vou listar aqui, mas talvez com menos proximidade ali, é o Luis Suárez e o Erling Haaland. Por que eu vou citar esses dois? Primeiro, o Erling Haaland é pelo físico do Bunny. O Bunny é um jogador que aparenta ser muito forte, muito grande, né? Forte de grande mesmo, e a altura dele. O Bunny, ele é um jogador que tem 1,91 de altura, ele tem 19 anos, ele é canhoto e ele joga como segundo atacante, ao lado do Lavinho, tá? Certamente, eu acredito que esse segundo atacante pode variar bastante, principalmente pela capacidade de fazer gols que o Bunny tem, tá? Ou seja, é um jogador que atua bem para dentro da área, mas é um jogador que eu acho que ele é bem móvel ali nas posições de frente, principalmente envolvendo o lado da sua perna dominante. O Luis Suárez, vou começar aqui pelo Luis Suárez, depois eu falo do Haaland, né? Vou inverter aqui. O Luis Suárez, por quê? Foi dito por alguns inscritos que o Luis Suárez era conhecido como Coelho, assim como o Bunny. Bunny, pra quem não sabe, é coelho. É um dos nomes ali de coelho e tudo mais, apelido, enfim. O Luis Suárez, em alguns sites, como a revista Placar, colocou o Suárez como sendo coelho canibal por conta das mordidas que o Suárez dava ali nos seus adversários. Ele deu uma mordida ali quando ele jogava no Liverpool, na Copa do Mundo ele deu também uma mordida num camarada italiano e tudo mais. E, certamente, quando a gente pensa em coelho, a gente pensa em algo mordedor, um roedor. E o Suárez tem como apelido também mordedor. E pela posição que ele joga, o fato dele já ter atuado no Barcelona, tudo isso também pega para montar referências aqui para o Bunny Iglesias, tá? O Suárez é um goleador e aparentemente esse Bunny Iglesias também é um goleador. Ele atua de segundo atacante, já o Luis Suárez, ele é um atacante mais centralizado, que é o famoso primeiro atacante, o camisa 9, beleza? E o Erling Haaland, que é o camisa 9 também, ele atua também mais centralizado, é aquele camarada que eu vou pegar aqui muito por conta, talvez, da aparência e talvez do físico do Bunny, que se assemelham muito ao Erling Haaland, principalmente por conta da sua impulsão, que foi mostrada no capítulo 307 como talvez sendo uma das suas armas. E o Haaland, ele faz gol de tudo quanto é jeito, é aquele centroavantão bruto, aquele tanque de guerra que o City coloca na frente lá do seu ataque e deixa que ele vai resolver. E o Bunny Iglesias aparentemente é um camarada que sim, ele vai conseguir resolver essas situações, porque nós vimos quando o Lavinho passou a bola pro Bunny, o Bunny ele tava ali cercado por alguns marcadores e mesmo assim, por conta da sua impulsão principalmente, o Bunny ele conseguiu marcar um gol. Por isso que eu coloco tanto o Luizito Suárez quanto o Erling Haaland aqui nessa lista. As referências também de um jogador criado aqui pelo Kaneshiro podem ser múltiplas, tá, rapaziada? Não necessariamente um jogador específico. Certamente a gente vai listar alguns aqui e enquanto o Kaneshiro não falar de fato a referência dele, a gente pode viajar um pouco. Certamente a gente não pode falar que o Bunny é baseado num goleiro, isso não tem nada a ver, mas nos atacantes, os jogadores de frente, a gente pode meio que dar aquela viajada sem medo de ser feliz. Então os primeiros citados aqui é Luizito Suárez e o Cometa Haaland. Agora eu vou listar aqui um jogador que é por conta muito da aparência,
que é o Franck Ribéry. O Franck Ribéry é um jogador ambidestro que atua tanto na ponta esquerda, que talvez possa ser o lado de campo onde o Bunny vai atuar, e nós temos também o Ribéry atuando de meio campo. O Franck Ribéry, ele consegue chutar com as duas pernas. O Bunny foi dito que ele chuta só com a perna canhota. Ele pode chutar com as duas, mas a perna, ele não é ambidestro, né? Ele não vai ser esse jogador com essa peculiaridade de ambidestria. Mas, certamente, o que chama atenção no Bunny é a sua cicatriz. E o Franck Ribéry, que tem bastante apelidos focados na sua cicatriz, como Scarface e Kaiser Frank, por conta da sua aparência, e certamente isso mexeu muito com o Ribéry. O Ribéry mesmo fala em algumas entrevistas que depois de um tempo ele deixou isso, mas durante muitos períodos ali da vida dele, essa questão da feição dele, da cicatriz, mexeu muito com o psicológico dele, e certamente o Ribéry é um monstro de bola, e certamente para um New Gen, que é camaradas ali mais, vamos dizer assim, esquilados, o Ribéry pode sim ser um jogador de inspiração, beleza? Agora eu vou entrar aqui no vídeo no momento onde eu falo talvez dos principais jogadores que serviram de referências para Bunny Iglesias. Mesmo indo contra o tamanho do Bunny Iglesias, eu vou colocar aqui dois baixinhos. Um vocês já sabem quem é, mas o outro eu vou colocar aqui como sendo o Javier Saviola, jogador que jogou no Barcelona e era conhecido como o Coelho. O Javier Saviola, ele tem 1,68 de altura, ele é argentino, bem baixinho, mas pelo Barcelona ele foi conhecido como o Coelho, assim como talvez o Bunny tem sua marca registrada. E o Javier Saviola não é qualquer jogador, afinal de contas ele faz parte da lista FIFA 100, lista elaborada pelo Pelé em 2004 com 123 melhores jogadores da história, certamente com a opinião do Pelé, e o Javier Saviola estava nessa lista. A questão é que o Javier Saviola, ele é destro e provavelmente deve sim atuar pelo lado direito do campo ou pelo lado esquerdo cortando para dentro, que talvez não seja a característica do Bunny, já que o Bunny ele é mais centralizado. Eu posso estar enganado, mas o Javier Saviola talvez ele tenha sido mais um ponta do que de fato um segundo atacante. Mas certamente as características de segundo atacante do Javier Saviola destacam porque ele é um jogador bem móvel, já que ele é baixinho, ele pode ser um driblador e tudo mais, e pode ser um jogador que cria bastante oportunidade, até mesmo dentro da área, atuando em espaços curtos. Beleza? Isso é suposição, tá, rapaziada? Porque de fato eu não vi esse Saviola jogar e eu nem conhecia ele, confesso pra vocês, tá? Então eu fui pesquisando e a galera mostrou esse nome aqui do Saviola, que é conhecido como o Coelho. E agora vamos para a principal referência, que é Lionel Messi. Sim, rapaziada, Lionel Messi, 1,70, 21 centímetros a menos que o Bunny Iglesias, para mim é a principal referência do Bunny na sua criação. Por quê? O Messi, para quem não sabe, rapaziada, durante muito tempo, durante 3 anos, para falar a verdade, ele atuou como camisa 19 do Barcelona. Ele não era camisa 10, ele era camisa 19 e tá aí na tela para vocês, fonte do Transfer Market. O Bunny, ele usa a camisa 19 e o Messi, ele é canhoto, assim como o Bunny. E certamente um canhoto lendário do Barcelona é Lionel Messi, e o Bunny, como sendo um New Gen, talvez um cria ali da base do Barcelona, né? Acho que é La Masia que fala. O Bunny pega muito essa referência, né? E vale ressaltar, né? Quem que ajudou o Messi a se criar como profissional? Ronaldinho Gaúcho, que é uma das referências do Lavinho. É Lavinho, Ronaldinho Gaúcho e Neymar, né? As referências para a criação do personagem brasileiro. E, certamente, a gente pode misturar essas referências, como Haaland e Messi, ou jogadores mais altos com o Messi, mas, certamente, o Bunny tem como uma das suas principais referências o argentino, o baixinho, Lionel Messi. Afinal de contas, é um nome lendário para o Barcelona e é um canhoto que vai ficar para a história do futebol aí para sempre. E, certamente, como sendo o New Gen, a gente pega essa referência do Lionel Messi. Como sendo o New Gen, né, um jogador mais esquilado, melhor e tudo mais, a gente pega essa referência. Belezinha? Galera,
Gostaram das referências? Comenta aí a referência de vocês e é nóis. Fui!